O que acontece a uma criança quando desencarna? Ela vai para a escola, trabalha. Mensagem do Pequeno Morto é o livro desta semana no Livros que Iluminam. Pois é, né, Geraldo? E é um livro que é uma espécie de nosso lar para crianças e jovens, né? Às vezes, assim, olhando à primeira vista, né, Mensagem do Pequeno Morto pode causar um certo... um pequeno morto, assim, fica meio assustador. Sombrio, né? Mas é interessante que é uma carta, né? É uma carta. Que Carlos, né, que é o menino que desencarnou, escreve para o irmão dele. É um garoto de 14 anos, né? Ele escreve para o irmão Dirceu essa carta, né? E aí o espírito Nélio Lúcio, né? Ele aproveita para organizar e ser publicado em forma de livro, digamos assim. E logo no início ele diz assim: meu caro Dirceu, escrevo-lhe esta carta para dizer que não morri. É forte, né? Não morreu. Um pequeno desencarnado. Eu achei interessante porque a gente pensa que às vezes é um livro só para crianças, né? Porque vem de uma criança, no mundo espiritual e tudo mais. Mas eu acho que ele vem trazer uma importância para os pais, para os educadores muito grande, né? Porque ele mostra o que aconteceu com ele, né? Quando ele chegou lá, né? E parece que aqui no plano espiritual ele estava com um pouquinho de preguiça, né? Então quando ele chega lá ele vai rever isso, né? Não é um livro só para criança, é um livro para toda a família, né? Papai, vovô. E o autor, né, o espírito Nélio Lúcio, uma espécie de professor, né? Realmente com essa visão assim didática que ele coloca, né? A gente vai pegando como se estivesse de fato numa escola, né, num aprendizado. Isso. E é interessante, né? Quando ele desencarna, né? Imagina a mãe, né? Como não ficou, né? Mas ele é recebido pela tia Eunice, né? Que é a irmã da mãe do Carlinhos, né? Desencarnada, né? E ela ajuda nesse processo de desligamento do corpo físico, né? E ele cai num sono profundo, né? Mas aí a mãe, compreensivelmente, né? Desesperada, muito apegada ao filho, né? Debruçada sobre o corpo do filho, o garoto em espírito acorda daquele sono gostoso, né? Confundido, né? Atormentado, né? Então essas pequenas informações, né? Nos fazem refletir muito, embora adultos, né? Até a preparação que a gente precisa ter, às vezes a dúvida, né, Pedro, assim, do que acontece, como você falou, né, realmente, como é que fica o espírito. É um consolo aqui e um esclarecimento, né, Maia, ao mesmo tempo, porque quantas crianças, quantos jovens, né, que já de 14 anos, enfim, os jovens, e partem daqui, né, para o plano espiritual e às vezes para a situação familiar muito complicada, sobretudo se não tem esse conhecimento. O Espiritismo nos esclarece tanto, né? E Chico Xavier aqui com a sua bondade, né, cândida, psicografando esse texto belíssimo. Eu gostei muito do capítulo que chama Ensinamentos, né? Esse capítulo vai falar da questão de como é o ensinamento aqui e como é o ensinamento lá. E ele vai falar que os professores, eles vão além. Ele coloca aqui que eles não somente ensinam, guardam, confortam e orientam. E eu achei incrível porque eles passam o tempo, né, nesse trabalho útil de reflexão também sobre o que temos feito. E ela coloca, ele coloca várias perguntas, né, que acho que a gente tem que se aplicar à nossa própria vida, né? Que pensamos acerca do Cristo, como recebemos favores da natureza, que fazemos da vida, quais os objetivos de nosso esforço pessoal. São questões profundas, né? E eles refletem sobre isso, né? Porque ele acaba indo para uma instituição, né, de retificação espiritual, né, em regime de internato, né, inclusive. Né? Uma espécie de escola, né? Regime de internato. Um campus, né? E lá, então, ele tem aulas, né, sobre obrigações humanas, né? Bom comportamento, retificação espiritual, né? Renovação, trabalha o sentimento, né? Trabalha o espírito como um todo, muito interessante. E o pensamento, né? Desde novo, de novo assim, né? O espírito já não deve ser tão novo, mas...
Eles estão trabalhando essas diretrizes do pensamento, né? Aonde isso está te levando? A gente fica assim pensando a questão da importância desse livro na preparação das crianças que vão reencarnar, porque hoje a gente vê esses espíritos, né, reencarnados com uma certa evolução intelectual, já vem com uma bagagem, inclusive ético-moral, uma coisa curiosa, certamente por conta dessa preparação que a gente viu aqui, como o Carlos teve, não é? Estava tendo depois da desencarnação. E do ponto de vista de quem parte para lá, né, o autor, inclusive, coloca, né, que não são todos os espíritos que eram crianças ou jovens que têm necessidade de passar por essas instituições como essas, por cursos como esses, né? Mas o Carlinhos fica nesse caso de que é necessário, né? Ele mesmo, como tantos outros colegas dele, né? Estranha, né, Mai? O fato de terem que estudar, né? De ter inclusive que trabalhar, né? Eles produziam material de estudo dos estudantes de cursos superiores, né? Que estavam em melhores condições espirituais, né? Já tinha uma ocupação, né? Uma coisa útil, assim. Interessante. É a questão da disciplina, né? Disciplina, no caso dele, que pegou muito questão da disciplina, eu acho que é o maior, né? Porque o trabalho, a gente muitas vezes confunde a questão do trabalho como esse trabalho remunerado, né? Sim. E o trabalho é muito mais que isso, né? É a utilidade no bem, a disciplina. E às vezes você pode não estar fisicamente exercendo nenhum esforço, mas mentalmente você está no trabalho de reflexão, de melhoria, de pensamento, que é uma das coisas que eles vão aprender na escola, né? No plano espiritual. Vamos então para o nosso gostinho de leitura, né? Essa conversa dá vontade de ler o livro, né? Dá vontade, vamos lá. E lá na página 71, no capítulo Organização, ele diz assim, em determinada altura: minha turma constitui-se de crianças recém-vindas, sem qualquer preparo espiritual e com sérios defeitos para corrigir. Nesse particular, não preciso recordar a você que nunca fui inclinado à disciplina e ao trabalho. Fazia questão de cultivar a preguiça. Gostava dos bolos, do café com leite, das refeições, da bicicleta, de minhas bolas de gude, mas nunca soube o preço nem o esforço que tudo isso custava à mamãe e ao papai. Hoje, porém, invejo os meninos obedientes e bons, observando-lhes a felicidade quando deles me aproximo nas horas de repouso e oração. Que bonito, né? Quer dizer, não é que a gente não vai brincar, não vai comer bolo, né? Lá em Minas é comer um pão de queijo, né? Um pãozinho de queijo. Eu gostava de pão de queijo com um cafezinho. Não é que não vai fazer isso, mas é questão de ter essa predisposição para ajudar, né? Exatamente. E essa é a nossa indicação de uma leitura bem gostosa, agradável para toda a família. Mensagem do Pequeno Morto, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio.